Salve terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Professor Leanderson, seja bem-vindo a mais uma aula de Física, Colégio Dominique Ubatuba. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 19, né, do volume 10. Abra suas apostilas na página 22. Esse capítulo 19 ele fala sobre fundamentos da eletrostática, né, princípios básicos e grandezas vetoriais, né? Nós falamos já sobre cargas elétricas, né, o que são cargas elétricas, né? Falamos sobre processo de eletrização. Nós falamos a primeira grandeza vetorial, que é a força eletrostática, né, de atração ou repulsão entre cargas. Agora hoje nós vamos falar sobre uma outra grandeza vetorial, que é o campo elétrico, tá? O campo elétrico, gente, ele nos faz pensar, né? Porque lembra que quando a gente comentou sobre forças, as cargas elas podem se atrair ou se repelir, né? Dependendo da carga dessas duas dos sinais, né, dessas duas cargas. Mas vamos pensar, puxa vida, como é que uma força é aplicada sobre uma carga, sendo que essas cargas não estão em contato? É uma coisa meio eu não vou falar estranha, porque vocês já viram isso, né, no caso da força-peso, né? A força-peso tem uma força de atração gravitacional, no qual o corpo mais massivo, que no caso, nossa, aqui, eu estou aqui no planeta Terra, o planeta Terra atrai, por exemplo, essa caneta aqui para o solo, né? Por conta do campo gravitacional da Terra que atrai esse corpo, né? No caso, a caneta para o solo, né? Então é aplicada uma força sem contato, que a gente chama de força mecânica, nesse caso, né? A força-peso de campo. Agora hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico, né? Vamos para a definição de campo elétrico. Imagine a seguinte situação. Nós temos duas cargas, tá? Eu tenho uma carga Qzão e uma carga Qzinho. Essa carga Qzão, tá? Ela está paradona no espaço e eu coloco uma carga Qzinho próximo a ela, né? Essa região em vermelho é a influência, vamos dizer assim, né? Vamos falar assim por enquanto a palavra influência, tá? Dessa carga Qzão em relação a essa carga Qzinho. Você pode ver que uma força está sendo aplicada sobre as duas cargas. É uma força de repulsão. Então essas duas cargas possuem o mesmo sinal. Ou as duas cargas são maiores que zero, ou as duas cargas, Qzão e Qzinho, são menores do que zero. Então, quando essa carga Qzinho está a uma certa distância dessa carga Qzão, né, vai provocar a repulsão, nesse caso específico, né, vai causar a repulsão, né, entre essas duas cargas. Beleza? Devido a essa região de influência aqui. Quando eu retiro essa carga Qzão, né, desaparece essa região de influência. Logo, desaparece a força de repulsão, né? Então, o que seria essa influência dessa carga Qzão sobre a carga Qzinho que faz as duas cargas se afastarem? Essa influência é chamada de campo elétrico. Beleza? É a região, vamos dizer assim, é a influência de uma carga em relação a outra. Então, se eu deixo uma carga Qzão isolada e eu coloco uma carga Qzinho, que já vocês, que eu chamo de carga de teste, né? Vocês vão entender o porquê um pouco mais adiante nessa aula, tá? Essa carga Qzinho vai determinar se essa partícula aqui Qzão, com carga Qzão, está eletrizada e qual o sinal dela. Tranquilo? Aí, gente, como essas cargas se atraem e se repelem, né? Isso pode ser explicado, tá? Pelas linhas de campo elétrico geradas pelas cargas, tá? Pelas cargas. Essas linhas, gente, são linhas imaginárias para representar a influência de um campo elétrico, né? Então, essas linhas de campo, pessoal, são linhas imaginárias, né? Por exemplo, igual vocês viram lá em ótica, né? Que vocês viram lá os raios de luz, né? Na reflexão e refração da luz, né? Que eram representados através de linhas imaginárias que representavam os raios de luz, né? Emitidos sobre uma superfície refletora ou refratora, né? Dependendo do fenômeno. As linhas de campo elétrico seguem o mesmo princípio, tá? São linhas de campo imaginárias ao redor de uma carga, tá? Que representa o comportamento do campo elétrico em torno dele, né? Então, vamos supor, tem uma partícula positivamente carregada, né?
Quando ela é uma partícula positiva, as linhas de campo elas saem da partícula. Né? Então essas linhas de campo elétrico elas saem da partícula. Enquanto as partículas negativas, essas linhas de campo elas entram na carga negativa. Essas linhas elas explicam o porquê do comportamento de repulsão e atração entre cargas. Exemplo, eu tenho duas cargas aqui. Né? Eu tenho a gente chama de dipolo, tá, gente? Quando eu tenho duas partículas carregadas, né? No caso aqui nós temos duas partículas carregadas positivamente, então a gente chama de dipolo positivo. Dipolo positivo. O que ocorre? Essas duas cargas positivas, pode ver que as linhas de campo elas saem das cargas, né, que são positivas, mas podem ver que essas linhas, tá, elas se repelem. Olha só que interessante, né? Elas se repelem aqui, né? Elas não se cruzam, né? Então o que ocorre? Em determinada região, que no caso é a linha média entre as duas partículas, o campo elétrico aqui é zero, tá? Porque há a repulsão, não tem linhas de campo passando, não tem nenhuma linha de campo elétrico passando no ponto médio entre essas duas cargas, né? Então se você não tem nenhuma linha de campo passando por aqui, o valor do campo elétrico nessa região é zero. Da mesma forma, se eu tiver um dipolo negativo, né, que é preciso de duas cargas negativas, né, dipolo negativo, tá? Então se eu tenho duas partículas carregadas negativamente, tá? Pode ver que estão chegando. Pessoal, não será necessário vocês desenharem isso, tá, gente? O importante é só vocês entenderem o fenômeno. Beleza? Então, quando eu tenho duas cargas negativas, dois corpos carregados negativamente se encontrando, tá? As linhas de campo, né? Como as partículas são negativas, elas entram na carga, tá? Só que tem uma região que não passa nenhuma linha de campo, que é essa região aqui, ó. Tá? Pode ver que não há cruzamento aqui. Então, não há a existência, tá, de campo. Pessoal, só lembrando, gente, que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Eu vou explicar por que depois, exatamente nesse ponto médio, o campo elétrico também é zero, tá? Porque não passa nenhum, não tem nenhuma linha de campo, não tem nenhuma linha de campo elétrico passando por aqui, tá? E não tem nenhum vetor de campo elétrico que também passa por aqui, porque a gente não pode esquecer, né, gente, que campo elétrico é uma grandeza vetorial, assim como força, força elétrica, tá bom? Agora, quando eu tenho duas cargas opostas, né? Olha isso aqui interessante que vai acontecer. As linhas de campo que saem da partícula positiva, elas entram na carga negativa. Né? Então essa linha de campo sai da carga positiva e entra na carga positiva, como se estivesse interligando essas cargas. Tá? Essas duas partículas carregadas com sinais opostos, né? A gente chama de dipolo de cargas opostas. Dipolo de cargas opostas, tá? Então, como a linha ela sai da carga positiva e entra na carga negativa, tá? Isso explica, é uma boa explicação por que as cargas opostas se atraem. E aqui, nos outros dois tipos de dipolo positivo e negativo, é uma boa explicação por que cargas iguais se repelem. Porque chega num ponto aqui que eu não tenho campo elétrico, né? E depois a gente vai relacionar o campo elétrico com a força elétrica. Existe uma relação entre essas duas grandezas vetoriais, tá? Que se eu não tenho nenhum campo elétrico, consequentemente, eu não tenho nenhuma força elétrica. Então, ele não há atração nessa região aqui. E pode ver que, além de campo,
dessas duas partículas iguais, pode ver que como elas saem das duas partículas, ou melhor, quando elas entram nas duas partículas ou quando saem das duas partículas, é diferente aqui do dipolo de cargas opostas, né? Que a linha sai de uma carga e entre outra. Aí há a atração. Beleza? Bem, relação entre as linhas de campo e o vetor do campo elétrico, tá? O que ocorre? Quanto mais próximas são as linhas, tá? Mais intenso é o campo. Então significa que o módulo do campo elétrico, tá? Pessoal, o campo elétrico é simbolizado pela letra E, tá? O campo elétrico é simbolizado pela letra E. O vetor, como a gente está falando de vetor, né? Então a gente coloca o E e uma setinha em cima, tá? Quando a gente trata de módulo, que é o valor da intensidade do campo elétrico, a gente apenas trata com a letra E, beleza? Então, quanto mais próximas são essas linhas de campo, tá? Mais intenso é o campo. Então, por exemplo, nesta região aqui, ó, nesta região aqui, o campo elétrico é mais intenso, principalmente aqui, ó, porque as linhas de campo elas estão mais próximas, tá? Nesta região aqui, à direita do B, pode ver que não tem nenhuma linha de campo passando, tá? Então, a intensidade do vetor E do campo elétrico, ela é menos intensa, tá? Então a intensidade é menor. Intensidade menos intensa é ótima. Ela é menor, tá bom? Então a intensidade do campo elétrico depende das linhas de campo, beleza? Bem, como o vetor E ele como a grandeza campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Tem que ter módulo, direção e sentido, tá? Mas qual a direção e qual o sentido do vetor campo elétrico, né? Você vai pegar uma linha de campo, né? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui. Esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar de ponto P, tá? Este ponto P, beleza? Ele tem a mesma direção, tá? Então ele é tangente a esse ponto. Desculpa. Esse vetor é tangente à linha de campo, então ele só cruza em um ponto. E o sentido do vetor é o sentido da linha de campo. Então eu estou pegando essa linha de campo aqui, como está saindo da carga positiva, está indo em direção à carga negativa, o sentido da linha, o sentido do vetor campo elétrico é esse daqui, ó. Neste ponto P, tá? Agora se eu pegasse um outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto, sei lá, ponto S, tá? Eu não vou chamar de ponto Q para não confundir com carga elétrica, tá? Ele vai ter essa direção, porque é tangente à linha de campo, tá? E o sentido, ele acompanha a linha de campo, né? O sentido da linha de campo, porque essa linha de campo, ela tá saindo da carga positiva, né? E indo para direita, né? Então, o sentido vai ser acompanhando a linha de campo. Se a linha de campo tá apontando para tá para cá, né? Tá indo vamos dizer assim, da esquerda para cima, para direita para baixo, então o sentido acompanha. Sempre. Beleza? Agora, como eu vou determinar o valor do campo elétrico, né? Eu falei, por enquanto, das linhas e da direção e sentido vetor do campo elétrico. E o valor do campo? Como é que eu faço para saber? Tá? Vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho uma carga, tá? Pode ver que a carga, ela está as linhas de campo elas estão saindo da partícula. Então significa que eu tenho uma carga Q e essa carga Q ela é positiva, tá? É uma carga maior que zero, tá? Porque as linhas já estão saindo da partícula. Se tivessem entrando na partícula, a carga seria negativa, tá? E eu tenho aqui um ponto P, tá? Localizado a uma certa distância dessa carga. O ponto P está aqui, ó. Então, o ponto P, ó, localizado aqui. E está a uma certa distância.
uma distância D, tá? Então, quanto mais próximo, ou melhor, quanto menor é esse D, mais intenso é o campo elétrico, tá? Então a gente fala que o campo elétrico ele é proporcional ao inverso da distância, né, entre o ponto P e a carga, tá? Então, ou seja, a distância, o quadrado da distância é inversamente proporcional ao campo. Quanto maior a distância, menor é a influência do campo elétrico, tá? Lembra que já tem uma relação com força? Porque quanto maior a distância entre duas cargas, menor é a força. Quanto maior a distância entre um ponto e uma carga, quanto maior é a distância de um ponto e uma carga, menor é esse campo, entendeu? Então já está encontrando uma relação entre força e campo elétrico, tá? Mas por enquanto vamos focar somente no campo. Então, o campo elétrico ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância, tá? Então, quanto maior a distância, maior o campo. E também, se eu colocar uma carga 1, quando eu tenho esse P fixo aqui, tá? Ele vai produzir um campo elétrico que chamo de E1, tá? Quando eu coloco o Q2, que é o dobro, tá falando aqui, ó, em cima, que é o dobro, o valor de Q2 é o dobro da carga de Q1, significa que o meu campo elétrico produzido também vai ser o dobro do campo elétrico produzindo na situação 1. Tá? Então a gente fala que o campo elétrico também é proporcional ao valor da carga em relação em relação a um certo ponto, né? Porque o campo elétrico, gente, a gente sempre porque a força a gente sempre relaciona duas cargas, tá? O campo elétrico a gente relaciona uma carga que tá parando no espaço em relação a um certo ponto. Aí eu coloco uma outra carga, a gente vai saber a influência da carga em relação a outra, tá? Essa outra carga que eu coloco a uma distância P, a gente chama de carga de teste, tá? Essa carga de teste vai determinar qual que é a direção da força entre se existe ou não campo, né? E qual é a carga original colocada, né? A primeira carga colocada anteriormente. Beleza? Então, para eu saber o valor do campo elétrico, é a carga dividido pela distância ao quadrado vezes uma constante de proporcionalidade, né? Porque já que é proporcional, né? Tem que ter uma constante, que é a constante K, que era aquela constante, tá? Do constante eletrostática que depende do meio, tá? Que eu falei na aula anterior, né? Que sobre força eletrostática, que K é igual a 1 sobre 4 pi epsilon zero, né? Epsilon zero, gente, a gente chama de permissividade elétrica, tá? E essa permissividade é a capacidade do campo elétrico, permissividade. Só corrigir aqui. Permissividade, tá? Então, essa permissividade é a capacidade que o campo elétrico tem de influenciar o meio e vice-versa. Então, depende do meio, tá? Esse E0 aqui é a constante de permissividade do vácuo. Logo, esse K aqui, né? Esse K é em relação ao vácuo, tá? Que a gente chama de K0, tá? Então, normalmente, a gente vai utilizar a constante eletrostática para o vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes, só lembrar da Newton, Coulomb ao quadrado, dividido por metro ao quadrado, tá? Só inverter, tá? Na verdade é Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, né? Desculpa.
Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, tá? Beleza? Então, para determinar o campo elétrico, eu utilizo esta fórmula aqui, tá? Beleza? Então, essa é a relação entre campo elétrico e carga, tá? Depende da carga, depende da distância, tá? Depende do valor da carga, né? Absoluto. E esse valor de Q, gente, é o módulo, tá? É o módulo da carga, tá? Então, se você colocar essa carga aqui, vamos supor, aqui no exemplo, a carga é maior que zero, tá? Porque as linhas de campo, elas estão saindo da carga. Mas se fosse negativo, tá? Quando você for utilizar a fórmula a equação para calcular o campo elétrico, você vai usar apenas o valor. Você pode tirar o sinal fora. Beleza? Agora, então nós vimos, né, que o módulo do campo elétrico é a constante eletrostática vezes a carga que está no espaço dividido pela distância ao quadrado. A direção é, é do segmento de reta que une o ponto P à carga elétrica, tá? Ou seja, a direção é tangente à linha de campo, tá? E o sentido, se a carga é menor que zero, ela vai em direção à carga, ela entra na carga, né? Quando a carga, a linha de campo, ela sai da carga, ela se afasta, está apontando para fora da carga, a minha carga é positiva, tá? E a unidade, gente, tá? A unidade do campo elétrico é Newton dividido por Coulomb, tá? Newton por Coulomb. Beleza? Continuando a determinação do campo elétrico, tá? Agora nós vamos relacionar o campo elétrico com a força elétrica, tá? Se nós vimos que força elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga Qzão, tá? Vezes a carga Qzinho, igual mostra aqui no desenho, né? Porque aqui, gente, ó, vamos supor que eu tenho uma carga Q aqui, que tem as linhas de campo saindo da carga. E no ponto P eu coloco uma carga de teste, que é uma carga Qzinho. Beleza? Essa carga Qzinho, próxima à carga Qzão, que está nessa região de influência, né, que é essa região vermelha aqui, indica que é o campo elétrico. Então, ele vai sofrer influência da carga Qzão, e dependendo, né, ele vai ou ser atraído ou ser repelido. Beleza? Então, por exemplo, aqui a carga Qzão, as linhas de campo elas estão saindo da carga, logo a carga é maior que zero, e eu tenho essa carga Qzinho. Se porventura ele se aproximar, a carga é oposta, essa carga de teste, essa carga Qzinho ela é negativa. Se ele se afastar, vai ser positivo, tá bom? Então, continuando aqui, a fórmula da força eletrostática dividido por d ao quadrado. Só que a gente não pode esquecer que nós acabamos de ver que o campo elétrico, né, é igual à constante eletrostática dividido pela carga Qzão, né, que é a carga de um ponto isolado no espaço, dividido pela distância ao quadrado. Olha só. K vezes Qzão dividido por d ao quadrado é a mesma coisa que o próprio campo elétrico. Logo, se eu relacionar campo elétrico com força elétrica, o campo elétrico é igual a... Oh, desculpa. Só inverter aqui. A força elétrica, né? Força eletrostática é igual ao campo elétrico vezes o módulo, né, dessa carga de teste que eu estou colocando na vizinhança, né, da carga original, do Qzão. Logo,
Ou, né, logo, o valor do campo elétrico é igual à força eletrostática, né, dividido pelo módulo da carga teste, que é esse Qzinho aqui, ó, que é a carga que eu coloquei nas proximidades, né, da carga Qzão. Beleza? Para verificar se existe campo ou se consequentemente se existe força eletrostática, né? Se essa carga Qzão, né, se esse corpo, essa partícula está carregada. Beleza? Então, eu posso calcular também a força, o campo elétrico como a força dividido por uma carga teste aqui, tá? Pela carga Qzinho, que ele chama de carga teste. Beleza? Bem, se a carga for positiva, né? Se a carga for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Como assim? Então vamos ver aqui. Nós temos, vamos supor, eu tenho uma partícula, uma carga maior que zero, aqui. Tem as linhas de campo, eu vou pegar apenas uma linha de campo, tá? Então o vetor E, vetor campo elétrico, tá para cá. Tá? E aqui vai ser a minha carga Qzão, que é a minha carga fixa no espaço. Eu vou colocar uma carga teste aqui, que eu vou chamar de Qzinho, a uma certa distância. Tá? Essa carga Qzinho está no ponto P. Tá bom? Olha só a situação que vai acontecer. Se essa carga Qzinho for positiva, para onde vai haver a força eletrostática entre a carga Qzão e Qzinho? Elas têm o mesmo sinal, né? Então é uma força de repulsão. Olha para onde está indo a meu vetor força, ó. O meu vetor força tá no mesmo sentido, mesma direção e sentido, né, do meu vetor E. Então, o vetor força está no mesmo sentido do vetor campo elétrico, tá? Agora a seguinte situação. Se eu tenho uma carga negativa, né, essa carga negativa, e eu coloco uma carga teste, né, eu só substituir a carga principal aqui, que é a carga Qzão, tá? A uma distância D, a mesma distância, né? Aqui tem uma linha de campo, que é o meu vetor E. Só que nesse caso, gente, o meu vetor E, ele vai estar entrando na carga, porque a carga ela é negativa. Meu vetor campo, ela vai estar penetrando na carga, né? Se esse Q for, se essa carga teste, né, for negativa, o que vai acontecer com a força entre essas duas cargas? Força de repulsão. Elas vão se repelir, tá? Olha só o que aconteceu, ó. Vetor E e vetor F estão em sentidos opostos. Beleza, gente? Então, se a carga é positiva, vetor força e vetor campo elétrico têm o mesmo sentido. Se a carga for negativa, vetor força e vetor campo têm sentidos opostos. Tranquilo? E para fechar, né? Imagine a seguinte situação. Você tem três cargas elétricas, né? Vamos supor duas positivas, Q1 e Q2 positivas, e Q1 e Q3 positiva, e Q2 negativa. Cada carga ela vai gerar um campo elétrico, né? Cada carga vai ter uma região de influência, que é o campo elétrico, né? E eu quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto P.
Beleza? Como eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que calcular o campo elétrico, tá? De cada partícula, de cada carga, tá? Eu vou ter que unir a carga ao ponto P. Por exemplo, o campo elétrico de 1, ele tem que ter a mesma direção, como se fosse uma reta unindo a partícula ao ponto P. Então tem essa reta aqui, ó, vai ser na direção da reta e o sentido, como a carga elétrica 1 é positiva, então vai ser saindo da carga, então apontando para fora da carga. A carga 2, ele tem o vetor na direção da reta que une a carga 2 ao ponto P, só que o sentido do vetor, como a carga negativa, é apontando em direção à carga negativa. E a carga 3, ela vai ter a direção, né, da reta que une a carga 3 ao ponto P, só que o sentido da carga 3 é afastando da carga. Por quê? Porque a carga 3 ela é positiva, né? Você vai ter que calcular os seus módulos, né? O módulo do campo 1 é constante vezes o módulo da carga 1 pela distância 1 ao quadrado. Então vamos supor que a distância 1 até P é D1, tá? De D2 até P vale D2 e de D3 até 3, da carga 3 até P, D3. Então você vai ter que calcular todos os módulos, né? Campo elétrico 2 é a constante vezes a carga 2 por D2 ao quadrado. E a carga 3 é a constante eletrostática vezes Q3 dividido por D3 ao quadrado, tá? Esses são os módulos, tá? Agora, para você determinar o resultante, o que é determinar o resultante mesmo? É você substituir esses três vetores por apenas um só, que seria esse campo elétrico resultante, que é a soma vetorial desses vetores de campo, tá? Aí, se você não lembra o conceito de como fazer uma soma vetorial, né? Recomendo que você faça uma revisão de vetores, tá? Que é assunto lá do começo do primeiro ano. Eu tenho um vídeo na playlist, se você entrar no canal lá, LSC Ubatuba, na primeira aula do primeiro ano, tá? É somente sobre vetores. Beleza? Então, caso você não lembre, tá? Ou então pode entrar em contato comigo também. Apesar que essa situação, tá? De campo elétrico resultante de várias cargas, tá? Não se cobra tanto, tá? Mas eu posso falar, quem procurar está inteiramente à disposição. Tá bom? Pessoal, é isso, beleza? 33 minutos de vídeo. Recomendo que vocês façam, tá? Os exercícios do 1 ao 5 da seção de atividades, página 29 do volume 10. E com esse assunto, campo elétrico, né, com o fim desse assunto, nós encerramos o capítulo 19 da apostila 10. Tranquilo? Então, obrigado pela atenção. Nos vemos no encontro relativo a esse assunto, tá, de campo elétrico. Um abraço, cuide-se e até mais. Valeu mesmo.